Hoje eu vou desenhar o Lionel Messi em 4 estilos diferentes, mas o ponto é que uma roleta vai decidir por mim qual é o estilo que eu terei que desenhar. Vamos ver como vai ficar? Como de costume, eu fui procurar a referência que mais poderia se encaixar e novamente procurei por fotos com expressões mais neutras. Eu já desenhei o Messi uma vez com barba, então eu decidi procurar uma foto dele dos tempos ali de Barcelona, sem barba, e me deparei com um fato curioso. O Messi ele se inclina um pouquinho para a esquerda em todas as fotos que ele tira de frente. Provavelmente ele deve ter desenvolvido essa característica por causa do futebol mesmo. Achei bem curioso. Então depois dessa pesquisa e dessa curiosidade, decidi pegar essa foto aqui. Ela tá com uma qualidade bem legal e tem uma iluminação diferente, vai deixar os desenhos bem bonitos. E para começar o esboço, eu dividi a área do centro da folha para encaixar o rosto direitinho no meio e já separar onde que vai ficar cada estilo. Tracei as linhas ao redor da área que eu planejava desenhar o rosto do Messi e logo em seguida eu comecei a medir a linha dos olhos, da testa, das orelhas e mais ou menos onde vai ficar a boca e o nariz. E a partir daí eu fiz o esboço inicial. Depois desse esboço inicial eu já sei onde vão ficar todos os elementos da face e já posso ir detalhando cada um. O Messi tem uma boca pequena, com os lábios bem estreitos e o nariz de um tamanho médio quando ele é visto de frente. O contorno do rosto do Messi é bem estreito, ele tem a mandíbula bem retraída nas laterais, o que dá uma espécie de rosto em forma de triângulo para ele. E também é por isso que a barba fica bem no rosto dele, dá mais volume e um contorno mais bonito para essas laterais. O Messi teve poucos estilos de cabelo, eu me lembro dele mais cabeludo, com um topetinho padrão e também platinado. Mas no geral, poucas variações de cortes, comparado com o Neymar, por exemplo, que eu já desenhei no vídeo passado. Agora para dividir o desenho definitivamente em 4 partes, é só pegar uma régua e traçar 2 linhas com uma caneta preta. E vamos aqui girar a roleta pela primeira vez e ver o que vai acontecer. Aqui nós temos os estilos de desenho, alguns estilos são derivados de algumas técnicas ou até mesmo de alguns tipos de traços específicos. Isso é legal para dar mais diversidade para as possibilidades e estilos. Vamos lá girar a roleta agora. Seria legal cair algo que não caiu no vídeo passado. E dessa vez a gente vai começar com o estilo mais fácil, o estilo anime. Aqui no estilo anime eu vou pegar um traço mais genérico de anime, bem usado em várias obras, e aplicar as características faciais do Messi. Não tem muito segredo, só precisa tomar bastante cuidado com os olhos, o cabelo para ele ficar natural e a sobrancelha para não ficar muito fina, que é bem característico em desenhos de anime, porém o Messi não tem essa característica. Então por isso eu fiz esses testes antes para encontrar o melhor tamanho e o melhor contorno para os olhos e para a sobrancelha, e a definição das mechas do cabelo. O posicionamento dos olhos é muito importante porque se eu colocar eles muito acima das pálpebras superiores, muito provavelmente vai ficar desproporcional com os outros estilos de desenho que vem por aí. Além dos testes de traços, eu também fiz testes de coloração para encontrar o tom que mais combinava com o desenho e com o próprio Messi. E aqui na pele eu decidi usar basicamente Copic. Copic E00, R000, Y000, E000, E11, RV93 e E04. São cores que vão deixar a pele mais clara e com um aspecto um pouco mais rosa, que se aproxima mais da cor do próprio Messi. A técnica de pintura não tem muito segredo, marcador é fácil, só é preciso tomar cuidado e apagar bem o esboço que fica por baixo do nanquim para que ele não apareça no desenho final e também para retirar o excesso de tinta nanquim que pode borrar conforme eu vou passando as camadas de marcador. É um pouco difícil fazer misturas de cores com marcador quando você não tem muita experiência. Se você esperar a tinta secar antes de aplicar em outra camada, vai ter um resultado. Se não esperar, vai ter outro resultado. O degradê mesmo, ele exige um pouco mais de habilidade e rapidez na pintura, para que ele fique mais homogêneo para mesclar as cores antes da tinta secar. Pro fundo eu decidi usar uma bandeira da Argentina, mas dá um destaque maior pro sol no meio dela, fazendo ele ficar bem grandão. E para esse desenho do sol ficar bonito, eu usei algumas canetas coloridas para fazer esse contorno e pintei com marcador Copic. E tá aqui o primeiro estilo, um bem fácil para aquecer, e eu curti bastante o resultado final, principalmente do topete. Vamos agora para o próximo giro da roleta.
Legal, um estilo que vai contrastar bastante com o estilo anime. Essa primeira metade vai ficar bem diferente. Se no estilo anime não tinha segredo, nesse tem menos ainda. É só acompanhar a foto e usar lápis grafite e lapiseira para as tonalidades de cinza. Eu tenho pouco costume de fazer desenho a grafite, prefiro muito mais o realismo colorido, mas as técnicas são bem parecidas. É só destacar os elementos da face e ir construindo o desenho em camadas. No caso do grafite, eu prefiro fazer das mais claras para as mais escuras. Uma das técnicas usadas para desenho grafite é esfumar bem as primeiras camadas de lápis para criar uma base homogênea. E isso pode ser feito de várias formas, com algodão, esfuminho, papel higiênico. Eu gosto de usar aqueles guardanapos de papel. Eu pego um pedacinho dele, faço umas dobras para deixar ele mais macio e esfumo. Para esse desenho eu usei um kit de lápis que eu nunca tinha usado, os lápis grafite da Derwent, os Derwent Graphic. O kit vai do H até o 9B. O H é o lápis mais claro e rígido e o 9B o mais macio e escuro. Não cheguei a usar todas as graduações no desenho porque não foi necessário. Eu usei os lápis H, 2B, 4B e 5B. O lápis H foi a base e depois foi fazendo degradê com as demais tonalidades. Finalizando o desenho, além do lápis grafite, eu usei uma lapiseira 05 com grafite 4B para os detalhes mais escuros e os pontinhos de barba. Usei também limpa-tipos e uma caneta borracha para dar um pouco mais de textura para a pele do Messi. E para finalizar esse estilo grafite, eu decidi fazer uma bola de futebol ao fundo, já que as bases desse tipo de bola bem padrão já são preta e branca. Ficou bonito e combinou bem. Usei os mesmos grafites e para essa parte que tem um brilhinho no gominho preto, eu usei uma borracha elétrica que consegue retirar bem o grafite do papel e fazer o branco aparecer novamente. Vamos agora para o nosso terceiro estilo, que eu espero que também seja um estilo legal para contrastar. Cartoon, ok. É um estilo simples, parecido com anime, vamos ver o que sai. Eu não tenho o hábito de desenhar cartoon, eu desenho praticamente anime, realismo na grande maioria das vezes, então novamente eu fui buscar referências. Pensei primeiramente em Ben 10, mas achei as imagens muito infantis. Aí eu fui dar uma olhada nos personagens de Ben 10 que não eram adolescentes, e sim adultos, e eu encontrei essa aqui. Basicamente é o Ben 10 adulto. Mas aí eu pensei, né? Se fosse o Messi barbudo, combinaria bem mais. Mas nessa foto aqui, ele tá com a barba meio que por fazer. Então será que eu faço ele barbudo e mudo só esse lado do desenho? Eu entrei em um pequeno conflito sobre o que fazer nessa hora, até que eu tive outra ideia. E então fui fazer outra pesquisa. Personagens de cartoon com a barba por fazer. E encontrei isso aqui. Basicamente, eu adaptei o Fred Flintstone para fazer a barba do Messi. É só demarcar a parte da barba e fazer ela um tom levemente mais escuro do que a pele, e aí a gente vai ter o efeito de barba por fazer, o que vai combinar com essa foto. Agora a pintura é bem tranquila, a luz e sombra no desenho cartoon é muito sutil, é só usar marcador sem nenhum efeito, então baseado na referência eu dei prioridade para a luz na silhueta e a base do desenho foi uma cor próxima, a que eu usei no estilo anime, mas também adaptada para o estilo cartoon, um pouco mais amarelada. E para finalizar, temos a camiseta, que eu fiz com as cores da Argentina, só para representação mesmo, já que no desenho cartoon tudo é um pouco mais simplificado. Finalizando com o fundo, dei uma cartoonizada mesmo em um pedaço da taça da Copa do Mundo, combina bem com a temática e com a bandeira da Argentina também, fazendo a diagonal ali com estilo anime e com esse fundinho com um pequeno degradê de azul. E esse foi o resultado final do estilo cartoon do Messi. Ficou meio parecido com o estilo anime mesmo, né? Vamos então para o nosso último estilo da roleta. Eu espero que saia um estilo bem legal agora. Mano, um dos estilos mais exóticos para desenhar uma pessoa, mas eu acredito que vai ser bem divertido. O cubismo é um movimento de arte ali do século 20 e resumidamente ele trabalha com muitas formas geométricas para representar os elementos do desenho e também algumas distorções. Então, para desenhar um rosto nesse estilo, eu tenho que fazer algumas adaptações. Eu não quero usar muitas distorções, justamente para lembrar o Messi, já que é apenas uma parte do rosto que está sendo desenhada e não o rosto inteiro. Então eu tenho que tomar
muitos cuidados. E novamente, antes de partir para o desenho, eu fiz alguns testes para ver se eu usaria formas mais orgânicas ou formas mais exatas, mais quadradonas, né? E no final eu acabei mesclando esses dois tipos, com uma leve prioridade para as formas mais arredondadas que remetesse mais a uma bola de futebol. Essa foi a minha ideia. E com essa ideia de bola de futebol, eu acabei criando uma espécie de abertura ali na cabeça do Messi para dar a alusão de que o cérebro dele é uma bola de futebol, representando a genialidade que ele tem com a bola nos pés. Os traços do cubismo geralmente são bem demarcados, então usei uma caneta Nankin 08, uma das mais grossas, para fazer o contorno geral dos elementos, e uma 05 para representar os gominhos da bola no cérebro. Mais pra frente vocês vão ver que eu vou usar inclusive a caneta Brush para fazer uma linha ainda mais espessa no contorno do desenho. Para pintura eu fiquei na mesma paleta entre amarelo, azul e branco, variando apenas o valor dessas cores, usando tons mais claros e tons mais escuros. O marrom basicamente é uma variação de laranja escuro ou amarelo escuro, então ele também encaixou no desenho. Para pele eu puxei um amarelo misturado com um tom que eu tinha usado anteriormente no desenho cartoon e no desenho anime, o E00, variando entre diferentes tons de amarelo mais claro. O olho decidi deixar no marrom mesmo, mas para sobrancelha e cabelo eu decidi mudar um pouco. Como eu vi uma diferenciação legal nas mechas de cabelo e nesses risquinhos da sobrancelha, usar o azul e o branco da bandeira da Argentina vai ser legal, então optei por isso. Para a bola de futebol do cérebro, deixei ela em 3 tons de azul bem próximos, também para destacar bem da pele ao redor, que ficou mais amarelada. Pro fundo eu usei basicamente essa chuteira aqui do Messi, que é muito bonita por sinal, como base para alguns símbolos e formas que eu ia fazer. Primeiro fiz as 3 estrelas sobrepostas no fundo, de tamanhos diferentes, e a logo do M de Messi por cima. Logo depois eu pintei as pontas das estrelas sobrepostas de vários tons de amarelo e a forma que faz o contorno do M de tons de azul, praticamente os mesmos tons da bola, para fazer mais essa representação de enraizamento entre o cérebro do Messi e o futebol. E para terminar, peguei uma caneta Brush azul, que tem a ponta mais espessa, e contornei essas partes do M, ligando as duas linhas superiores que fazem uma espécie de asa. E com esse contorno e a minha assinatura, eu encerro os 4 estilos de arte de Lionel Messi. E este é o resultado final do Messi em 4 estilos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e a sua sugestão para a próxima pessoa ou personagem que eu deveria fazer nesse formato. Até o próximo vídeo.